Boa noite, a graça do nosso Deus Jesus Cristo a todos que nos assistem pela live, pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Rio Tinto. E a gente vai dar início ao culto de oração. Hoje é terça-feira, nós temos sempre um compromisso às 19 horas no culto de oração. Para dar início ao culto de oração, nós vamos orar, pedindo a Deus a sua proteção e também o seu auxílio. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, poderoso Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela salvação, somos gratos pelo teu auxílio, pela vida ao qual o Senhor nos chamou, vida eterna, e somos gratos pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que nos leva sempre a buscar a retidão e buscar seguir os teus caminhos. Somos gratos pelo Filho amado Jesus Cristo, que sacrificou-se por nós para nos livrar da tua ira. Somos gratos pelo teu amor, pela tua salvação, e peço ao Senhor que nos direcione sempre e nos leve sempre para a tua retidão e nos tire do caminho mau. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar, para iniciar o nosso culto de oração, nós vamos cantar o hino de número 14, do Inário Presbiteriano, o novo cântico presbiteriano. Vamos cantar e louvar a Deus com o hino número 14, louvor e exaltação. Vamos começar. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Boa noite. Vamos passar para os nossos motivos de oração, e a gente percebe que as notícias não são das melhores quando olhamos tanto para o Brasil como para o fora do país, e cabe a nós como igreja mais do que nunca orar. Mas em primeiro lugar, todas essas notícias nos mostram da importância de uma igreja viva, de um avivamento no meio da igreja,
que leva a igreja a cumprir a sua missão. As pessoas precisam encontrar na igreja o lugar de abrigo, o lugar do suporte, da verdadeira comunhão, do verdadeiro amor, e é isso que as pessoas precisam. E muito embora as igrejas ainda não se reúnem de forma presencial, ou pelo menos não a nível nacional, talvez em lugares isolados isso aconteça, alguns conselhos estão deliberando quanto a isso, mas de modo geral ainda não há uma normatização quanto a isso. Então vamos orar para Deus abençoar a igreja, para que ela, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento, ela entende a importância do seu papel e que os cristãos entendem o lugar estratégico que eles têm, que eles ocupam no corpo de Cristo e que se identifica com a missão de Deus. Eu estava falando com uma pessoa que eu prefiro continuar em isolamento até que a igreja, de modo geral, ela não saia disso sem entender o que Deus quis ensinar. Eu acho que é uma grande oportunidade para a igreja para aprender grandes lições e sair renovada desse tempo, sair com a vontade de Deus aprendida, que os cristãos saem mais avivados, mais, de certa forma, mais comprometidos, mais cientes da vontade de Deus para suas vidas. Então vamos orar por tudo isso, para que a igreja ela desfruta desse tempo, o aproveita e que realmente aprende o que tem que aprender, aproveita ao máximo esse tempo. Tudo que pode usufruir desse tempo é bom que a gente pega. Em vez de a gente lamentar as situações, a gente tem que aprender a usufruir o máximo do que aquele momento nos oferece. Eu vou pedir ao Vando, já que ele está me acompanhando no culto de hoje, então eu vou pedir para ele orar por isso, por um avivamento, pela igreja, por todo esse assunto que nós acabamos de conversar. Então, vamos orar. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, peço ao Senhor, Pai, que o Senhor reaviva a Tua igreja, para que aqueles que o Senhor chamou para fazer parte do Teu povo e que hoje se reúne de forma virtual, de forma remota, venha se arrepender de seus pecados, venha buscar a Tua presença, venha reconhecer as suas falhas e desta forma abandonar aquilo que impede o verdadeiro avivamento, que impede a verdadeira vida cristã e a vida em santidade. Que a igreja ela venha se voltar cada vez mais ao Senhor. Num momento como este, ela venha aprender, num momento de crise, que o Senhor está no comando de tudo, no domínio de tudo, e que elas devem buscar mais a Tua presença, deixar mais as coisas terrenas e buscar as coisas do alto, pois somos apenas peregrinos. Por muito tempo, a igreja talvez buscou mais as coisas terrenas do que as coisas do alto, como o Senhor mesmo nos ensinou. Devemos buscar primeiramente o Teu reino, buscar as coisas celestiais, olhar para o alto, o alvo que é Jesus Cristo, e que a igreja venha buscar este alvo, venha se converter verdadeiramente, e não buscando a corrupção e nem buscando aquilo que se deteriora com facilidade, mas aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, e que venhamos a realmente dobrar o joelho, orar ao Senhor e buscar cada vez mais o Teu santo nome. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu ultimamente gosto de olhar os noticiários, não a TV, eu olho mais pela internet, e estou vendo algumas coisas com preocupação e com motivo de oração ao mesmo tempo. Começando pelo Brasil, esses movimentos tensos que estão continuando a acontecer, cada vez mais tensos, cada vez mais violentos, por ações talvez questionáveis por parte dos poderes e assim por diante, deixa uma situação tensa no ar e não deixa assim Brasil ser bem visto e poder crescer e enfrentar essa crise de forma melhor. Também a gente percebe fora do país manifestações
cada vez mais tensa, seja por causa do racismo nos Estados Unidos se espalhando pela Europa fora, mas no cenário exterior também começou uma certa hostilidade entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde a Coreia do Norte explodiu um dos escritórios da Coreia do Sul, que visava exatamente as relações entre esses dois países. Também a China com a Índia na fronteira houve confrontos e outros confrontos aí. Trump avisou a retirada de quase 50% do exército americano que está na Europa, mais exato na Alemanha. Vai dizer, bom, e o que tem a ver isso? Mas isso abala de certa forma a segurança tanto da Alemanha quanto da União Europeia, como até dos Estados Unidos. A presença do exército americano faz muita diferença para a manutenção da paz e da segurança na região. E então veja como todos esses assuntos eles vão vindo de maneira assídua sobre nós. E precisamos orar pela paz, precisamos orar pelas pessoas que morrem sem ouvir o Evangelho, precisamos orar para Deus nos encontrar em todas essas situações com sua graça e misericórdia. Então vamos orar sobre isso, sobre esse cenário mundial, e eu mesmo vou orar por isso. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela sua graça, pela sua soberania, pelo seu reinado sobre todos os reinos. E Pai, nós sabemos que nada daquilo que acontece não acontece sem a sua permissão, e se assim o Senhor permitiu, sabemos que o Senhor tem um plano, um propósito, e que o Senhor tem algo bom em vista. Por isso pedimos que pela sua misericórdia e graça essas tensões cessem, essas tensões não afetam mais pessoas inocentes, que não tem a ver com os conflitos em si. E pedimos, Pai, que as pessoas beneficiem de ouvir do seu Evangelho, da fé em Jesus e arrependimento e, portanto, da sua salvação. Abençoe os seus missionários para eles ir corajosamente aonde o Senhor os chama para o seu Evangelho ser pregado, mesmo que isso envolva vários riscos. Muitas vezes nós esquecemos que nosso chamado é ser mártires, ser homens que testemunham com a vida e com a morte o seu Evangelho, e que de fato isso deve ser a nossa prioridade, a proclamação do Evangelho, mesmo que isso venha nos custar a própria vida ou o próprio conforto. Que o Senhor seja gracioso para com sua igreja se envolver nisso. E Pai, pedimos que o Senhor intervenha com sua graça em todos os eventos que mencionamos, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obviamente temos muitos outros motivos a orar, como por exemplo a possível volta da igreja e como isso será feito. Há vários questionamentos feitos quanto a esse assunto. Nosso conselho ainda vai se reunir a discutir sobre isso. Pessoalmente ainda não vislumbro com uma volta tão rápida ainda esse mês, mas o conselho de qualquer maneira vai deliberar sobre o assunto, vamos falar e os irmãos serão informados. Então ore para que Deus nos dirige quanto a esse assunto. Há muita dúvida, há muita incógnita, e nós não queremos fazer esse passo de maneira irresponsável, sim, nem de uma forma que possa trazer mau testemunho para a igreja. E também não queremos de alguma forma afetar a vida dos irmãos. Portanto, ore por nós, ore pelo trabalho que estamos fazendo, e para que Deus abra cada vez mais portas, mesmo sendo online, para que o Evangelho seja pregado. E pedimos aos irmãos que também colaborem conosco nisso. Amém? Então, vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para que nós façamos o nosso retoque final sobre o texto de domingo. Nós vamos ler de capítulo 20 do Atos de Apóstolos, de versículo 25 em diante. Atos, capítulo 20, nós vamos ler de versículo 25 em diante. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus.
Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreastes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e porque dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém. O apóstolo Paulo, mesmo de passada repentina pelo Mileto e encontrando a liderança da igreja de Éfeso e da região, ele, no entanto, não faz disso apenas uma despedida melodramática, mas ele, de fato, tenta deixar um legado de ensino para trás, deixa fortalecer os discípulos naquilo que eles precisariam de ser atentos, mais ainda sabendo que o apóstolo não estaria mais, vamos dizer, peregrinando por meio deles. E aí ele deixa claro que ele haveria de não ver mais eles. Isso traz motivo de tristeza, obviamente, do pesar, mas ao mesmo tempo entende que é o tempo de eles assumir a grande responsabilidade para aquilo que eles foram treinados, de pastorear a igreja de Deus. Então Paulo, ele mostra: eu, por minha parte, e se dá nisso como exemplo, eu fiz o meu trabalho. Eu fiz tudo aquilo que precisava ser feito. Eu não deixei de ensinar a vocês, de anunciar todo o desígnio de Deus. E aí Paulo já deixa de que a gente precisa fazer nosso ministério de forma plena, de forma completa, e anunciar tudo aquilo que Deus nos colocou no coração. No caso do Paulo, ele precisou deixar todo o evangelho, como Jesus disse: idem ensinais tudo o que eu os ordenei. Então Paulo faz isso e mostra que com isso eles também deveriam atentar para o ministério deles e ver os limites dos seus ministérios e não deixar o ministério pela metade. Isso é uma dica que para nós obreiros é muito importante. É muito importante saber quando termina o seu ministério em algum lugar. Muitas vezes nós terminamos de maneira ininterrupta, por motivos alheios, e não atentamos ver se nós fizemos tudo que era para ser feito naquele lugar, tudo que Deus queria que nós façamos naquele lugar. Então precisamos fechar o círculo antes de que nós deixamos um certo lugar. E Paulo fala: eu fiz dessa maneira. E com isso, atenta para eles que eles também devem fazer da mesma forma. Eles devem olhar o ministério em toda a sua plenitude e a se exercitá-lo. Em versículo 28, como nós já falamos, Paulo mostra como eles deveriam cuidar deles e do rebanho. É um cuidado duplo que o obreiro ele tem que ter. Ele tem o cuidado da sua vida espiritual, da sua vida física e emocional, da sua família e da igreja. São duas coisas que andam em conjunto. A gente tem que tomar cuidado, porque nós muitas vezes queremos criar uma ordem hierárquica. Esse vem primeiro, esse vem segundo. Eu não acho que Paulo está tratando aqui de qual é mais importante ou menos importante. Eu acho que a importância se dá no complexo da coisa. O importante é essas coisas se balancearem. Se elas não se balancearem, tanto faz a ordem que você coloca. Então, se você cuida demais da sua vida, mas isso não vem ao encontro do seu trabalho com o reino de Deus, não adianta nada. E se você trabalha demais para o seu reino de Deus, mas isso ao mesmo tempo prejudica a sua vida pessoal e da sua família, também isso não é bom.
Então, essas duas coisas, para ser bom, essas duas coisas têm que ser equilibradas. Não pode estar desequilíbrio. Nós temos uma máquina de cortar grama aqui e ela tem um reservório onde vai a gasolina, mas quando nós colocamos o combustível lá dentro, ele tem um recipiente fora, aonde vem uma certa dose de gasolina e uma pequena dose de óleo de motor. E essa dosagem tem que estar muito certa. E essas duas coisas depois se misturam e assim se coloca no reservatório da máquina de cortar e ela funciona corretamente. Se nós usarmos somente um dos itens ou na proporção errada, logo o motor não vai funcionar, vai ser prejudicado. É claro que essa mistura você lá não vê a porcentagem, mas você sabe que existe esse equilíbrio. Da mesma forma, na vida espiritual tem que ser esse equilíbrio, o cuidado com nós mesmos e o cuidado com o rebanho de Deus. E veja que esse cuidado com esse rebanho tem a ver com a autoridade que o Espírito Santo nos deu e nos colocou sobre o rebanho. E quando falo sobre o rebanho, não é como dominadores da turma, como Pedro fala em sua carta, mas como uns que têm autoridade para servir e para conduzir o rebanho. Então, quando nós falamos de autoridade, não falamos de uma autoridade usurpadora, que serve ao nosso bem, mas falamos de uma autoridade servial. Jesus diz que vem para servir e não ser servido. Então essa autoridade, ele mesmo fala também para os discípulos que aqueles que querem ser os primeiros, que sejam aqueles que servem a todos. Então veja, a autoridade, ela se dá no serviço que ela está fazendo aos santos e na condução dos santos para a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, é preciso que o rebanho ele entenda esse serviço, sem a colaboração do rebanho esse serviço ele chega a não ser eficaz. Então veja como também nisso há um equilíbrio. Deus não deixa as coisas depender só de um lado. E é preciso entender que essa autoridade não tem a ver somente com a função, não tem a ver com a escolaridade do obreiro e tem a ver com o fato de o próprio Espírito Santo conduzir as coisas dessa forma na vida da igreja. E a autoridade nossa é de servir a igreja, de pastorear a igreja de Deus. A igreja, no entanto, não é nossa. Nós somos autoridade, mas não é um business, não é um negócio próprio nosso. A igreja é de Deus, nós somos autoridade, somos gerentes daquilo que pertence a Deus. Então nós, por nossa vez, como autoridade, nos submetemos à autoridade superior que é a nossa cabeça, que é o próprio Cristo. E essa igreja, ela é importante porque o próprio Cristo a comprou com seu próprio sangue. E aí nós vemos a importância que a igreja tem, a importância àquilo que nós servimos. Cristo valorizou a sua igreja a ponto de comprá-la com o próprio sangue. E a pergunta que se coloca é, de que forma nós tratamos a igreja de Deus? Aquela igreja que para Cristo valeu o seu próprio sangue. Então a pergunta é, será que para nós a igreja de Cristo vale tanto que nós podemos dar o sangue pela igreja, que nós podemos sacrificar a nossa vida pela igreja? Será que nós podemos sacrificar o nosso conforto para servir aos interesses da igreja, que por sua vez são os interesses do reino? E aí que nós vemos como nós tratamos aquilo que Cristo tratou com tanto amor. Então, quando nós servimos como pastores, nós não servimos a qualquer coisa, a uma empresa. Nós servimos a própria igreja de Cristo, que tem valor pelo sangue de Cristo. E você, que é membro da igreja, também serve a essa igreja. E em amor àquilo que Cristo ama, você deve servir, seja na autoridade, seja na submissão, seja no cuidado e na participação que você tem que ter com essa igreja. Então, refaço a pergunta: qual é a sua atitude? Qual é o seu cuidado com a igreja de Deus? Como você vem tratando isso ao longo do período? Como você vem tratando isso nesse tempo de pandemia? E a igreja, ela pode significar muita coisa. A igreja tem várias implicações.
É claro que a igreja começa com o fato que ela é composta do povo redimido de Deus. É composta de pessoas, ela não remete à ideia de um lugar físico em si, mas remete à ideia das pessoas. O cuidado que temos com as pessoas, a colaboração que temos com elas, a comunhão, o cuidado, as orações e tudo mais. E é claro que tangencialmente tem a ver com o lugar onde essas pessoas se reúnem. Afinal das contas, é um lugar onde nós estabelecemos estar reunidos e assim por diante. Então, qual é o cuidado que nós temos? E cada um aí pode responder por si mesmo. E Paulo agora adverte que a igreja, por sua vez, além de ela precisar ser amada, precisar ser servida, porque é a igreja de Deus, exatamente por ser a igreja de Deus, ela tem inimigos também. Ela não só é um objeto que ela precisa de cuidado, mas ela precisa de ser defendida e precisa vigiar para que ela não seja atacada. Então é muito mais do que simplesmente cuidar, mas porque a igreja também é objeto de ações deliberadas contra ela. E Paulo diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então Paulo é consciente que só ataques ferozes vai ser pessoas bem preparadas e que eles não vão poupar a turma. O que isso quer dizer? Que aonde eles vão poder pegar, aonde eles vão poder destruir, eles vão fazer sem piscar de olhos. Então aqueles que são fracos na fé, aqueles que apresentam qualquer vulnerabilidade, qualquer abertura, vai varrer. Então por isso que é preciso que vigiamos, como a Bíblia diz, uns sobre outros, e não vivemos de modo que cada um por dele, cada um com a fé dele. Eu fiz a minha parte. Meus amados, se cada um faz a parte dele somente a se desligar do outro, não faz parte nenhuma. Então os lobos entram porque eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, então pode entrar entre nós. Não é assim que funciona. Eu gostei de uma fala, hoje começou o treinamento internacional de discipulado em Atlanta, tanto que eu fiquei em reunião desde 9 da manhã até 4h30 da tarde. Eu estou em contínua reunião. Aliás, mais cedo que hoje eu teve outra reunião que começou por volta de 7h30 da manhã. Então, já pode imaginar um pouco o meu cansaço. Desde 7h30 da manhã eu estou em contínua reunião. E eu gostei de que um irmão falou hoje sobre a direção da WDA, da Organização Mundial de Discipulado, onde tem um grupo, eu não sei se são 7 ou 8 membros que representam o bordo de condução, ou a mesa, a diretoria da organização. E o irmão falou o seguinte: eu estou impressionando com sabedoria e humildade do coletivo. E aí ele explicou isso. Eu não estou falando da sabedoria que cada um tem, embora tenha, ou de uma pessoa específica dentro da nossa direção. Mas é impressionante como junto nós chegamos a ter uma sabedoria muito grande, porque todos são humildes, ouvem o que o outro tem a dizer, e isso gera uma sabedoria coletiva. E embora pareça tão simples o conceito, mas eu nunca tinha ouvido, nunca tinha visto alguém falar nesses termos da sabedoria coletiva. Em outras palavras, sozinhos podemos até ter algumas ideias, mas nós não somos homens em si, individualmente e isoladamente, pessoas extraordinárias de sábias, mas coletivamente nós formamos uma das melhores diretorias. Então temos uma sabedoria coletiva. Então, meus amados, eu gostei muito desse conceito, porque realmente nós sozinhos nós não fazemos muita coisa, mas coletivamente nós podemos sim fazer muita coisa. E de fato esse é o grande segredo do corpo de Cristo. Viver o corpo de Cristo é um dos grandes segredos para o cristianismo, para a pregação do Evangelho, para esse mundo, eu diria. O próprio Jesus disse que a parte de mim nada podereis fazeis.
É claro que se refere a Ele como Deus, mas também essa ideia de as coisas em conjunto. Jesus manda os seus discípulos a fazer as coisas, disse: eu serei com vocês. Então, você nunca vê esse conceito de sozinho, de certa forma. E no corpo de Cristo a gente percebe isso. Até o apóstolo Paulo, que é um dos que se trata aqui, ele mesmo deixou claro que, embora fui considerado o maior pensador da história cristã, o maior apóstolo em termos de teologia e doutrina, um dos mais iluminados da sua era, no entanto, Paulo deixa claro a importância de trabalhar junto com outros. E, meus amados, essa é a realidade. Sempre vai ter pessoas que são lobos, mas são vestidos de ovelhas, que vêm tentar penetrar no meio da igreja com o intuito de estragar. E a gente sempre precisa tomar cuidado. Mas o que é pior ainda é que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Então, os homens que têm esse intuito de ter seguidores, de estar na frente, e cria muito estrago. E Paulo diz: entre vós mesmo. Então, Paulo mostra que mesmo do dentro da igreja é possível que se levanta a oposição. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. Por isso é preciso colaborar, é preciso estar em comunhão. Nós não podemos viver assim isolados. E o próprio Jesus advertiu para a mesma realidade: diz que um de vocês vai me vender. E assim fui. Então veja, sempre na vida e na história do cristianismo, nós nos lidamos com ataques constantes de dentro e de fora. Portanto, não podemos nos permitir o luxo de minimizar a importância da comunhão, a importância de servir a igreja com sinceridade e com amor, e fazer tudo o que depende de nós para isso. Porque todo cuidado é pouco nesse caso. Portanto, Paulo diz: vigiai, lembrando-se de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então veja como Paulo mesmo fala: eu trabalhei 3 anos, vocês sabem disso, então vigiais. Mas uma coisa que me surpreende na maneira que Paulo fala, você poderia esperar que depois de 3 anos de treinamento, depois de 3 anos diários, veja, não era assim 3 anos em qual Paulo pregava no domingo, na terça-feira e tinha mais uma quinta-feira aí. Era todo santo dia. E mesmo assim, Paulo diz: vigiais. Você poderia dizer: esses caras estavam muito bem preparados, poderia ficar tranquilo, uma igreja firme, forte, 3 anos se encontrando diariamente. Mesmo assim, palavra vigiais. Em outras palavras, nunca nós podemos nos achar tranquilos, independente de qual é o nosso nível de maturidade, de conhecimento. Os perigos são muito grandes. E quando mais nós pensamos que estamos em segurança devido a certa estabilidade que nós alcançamos, é quanto nós mais estamos em perigo de fato. A igreja sempre está em perigo. A igreja não pode se alegrar que chegou a um ponto e pronto, está bem e não precisa de nada, porque subtilmente se cava as coisas por debaixo e quando cai, cai de vez. Então é preciso cuidar. Em Apocalipse, de fato, somos advertidos de igreja que se achava que era boa, se achava que crescia, o nome dela se expandia por todo lado, mas Jesus diz: há muito tempo você está morta, e ela nem percebia isso. Mas externamente ela estava só, você achava que está bem, e ela não percebeu de fato a morte que já tinha tomado conta da igreja. E meus amados, por um tempo talvez nós não percebemos isso, mas isso não quer dizer que não é real. É preciso tomar cuidado. Esses dias os irmãos talvez percebam uma diferença no meu escritório, né? Está bem mais amarelo uma parte, e Rodolfo, pela graça de Deus, me ajudou para... Quer dizer, quando eu falo me ajudou, parece que eu fiz alguma coisa, não fez não. Então ele, na verdade, ele pintou o escritório, eu tinha pedido isso, e num
das paredes havia uma rachadura. Eu falei, Rodolfo, a gente pode colocar massa aqui para ficar mais bonito? Eu falei, pode. Aí a gente olhou e falei, não, rapaz, essas paredes são fortes, por que tem essa rachadura, cara? Porque são paredes firmes, fortes, bem feitos. E a gente levou o fio da rachadura, foi até embaixo, e a gente percebeu, porque aqui como tem cerâmica, dá para ver bem isso, percebeu como o chão ele está abaixo da cerâmica que vem assim, ele está mais abaixo. Então o que a gente concluiu? Que o chão cedeu. Quer dizer, há um grande buraco por trás. Essas formigas, sei lá, aqui nesse lugar não é a primeira vez que acontece isso. Quando nós fizemos a varanda da igreja, tinha 2 metros para baixo um buraco. Mas você não vê isso tudo. Mas ele está lá, por enquanto aguenta, por enquanto está para pisar, nada está acontecendo. Mas quando despencar, você vai ver que o grande é tombo. E era uma rachadura apenas. Então a gente não vai camuflar isso, mas na verdade o chão está cedendo. Então a gente tem que ficar cuidadoso, assim, qualquer movimento, qualquer irmão, e não deixar as coisas assim irem simplesmente, né? Então isso para mostrar que mesmo que nós achamos que está bem, imagina, você vai para o meu escritório, está tudo novo, tudo pintado, tudo bonito, mas na verdade tem um buraco lá que você não sabe nem o tamanho dele. Então você ignora, deixa lá, mas um dia aquilo lá vai provocar os estragos se ele não seja cuidado. Então assim na nossa vida cristã, nós deixamos passar uma, deixamos passar outra, aí o buraco se faz. E por enquanto a gente não sente. Mas quando é suficiente, como a Bíblia diz de Satanás, no dia mau, para vocês poderem resistir, porque naquele dia ele vai com tudo. Em outras palavras, quando está bem raso, é só bater uma vez que já vai para baixo. E assim que Satanás faz, ele rodeia, e quando o negócio está bem feito, aí vai. E aí você não vai resistir. Então não deixa chegar esse dia. Não deixa chegar tão raso aonde você não vai aguentar. E eu sei que pode ser insistência, pode parecer chato. Nos últimos cultos eu fiquei mais insistente com certas admoestações dos irmãos em relação ao cuidado da igreja e tudo mais. Mas, meus irmãos, sabe o que acontece? Quando os irmãos não atentam, vai chegar um ponto de nem perceber que isso é necessário, a sua consciência já cauterizou, porque você não atendeu, deixou para lá, e vai chegar um dia que para você isso não é nem errado, não é nem pecado, nem nada. Então você precisa ter esse cuidado. Não pode deixar as coisas simplesmente irem, porque vai chegar um ponto que você nem vai ouvir mais nada. E você não vai sentir mais nada, não vai se sentir mais incomodado, mas isso não quer dizer que é um bom sinal. E se você chegou a esse ponto de você não sentir que isso é um erro, você não atender os chamados pastorais, de você não fazer o que é seu dever de fazer, se você ainda nem se incomoda mais com isso, isso não é um bom sinal, isso é um mau sinal, afinal, que você está longe de Deus, você na verdade não está muito bem, a não ser que você tenha uma justificativa muito firme, mas fora disso, você tem que questionar a sua fé. A gente tem que verificar seu nascimento de novo, se você nasceu de novo, se você é nova pessoa, com novos desejos, com um coração de serviço, porque se isso não te caracteriza, algo não é normal. Um homem transformado, um homem que crê em Jesus, isso se vê em sua vida, na sua prática, nos seus desejos, na sua atuação. Então, precisa que eu olhe isso. E Paulo, ao dizer isso, coloca os irmãos na mão do Senhor, na palavra da sua graça, que por si tem poder de edificar, e ele encerra mostrando que ele não trabalhou por motivos pessoais no lugar deles. Não cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vocês mesmos sabem como eu trabalhei com minhas mãos. E Paulo mostra que no Éfeso ele fez questão de se autossustentar, uma escolha
do apóstolo Paulo nesse sentido, e deu para ele fazer isso e sustentar ele e a sua equipe, mostrando que o interesse dele não era o ganho próprio, mas sim o ganho que era para o reino de Deus. Eu só queria fazer uma parêntese, porque algumas pessoas que já têm o coração querendo encrencar, às vezes usa esses versículos e dizer: tá vendo? Vocês hoje, pastores, trabalham e tem salário, tem côngoras e tudo mais, e Paulo fez isso. Eu não vou ficar debatendo isso agora, até porque nem tempo permite, nem o momento, mas quero dizer para você que esses versículos não servem como justificativa de que devemos fazer isso, por isso não dar tempo todo. E nós já discutimos de outros textos onde mostra que Paulo mesmo, ao ouvir colaboradores que sustentou ele mesmo deixou de fazer isso e se dedicou à palavra de Deus. Então não vamos rediscutir isso. Mas o fato é que devemos trabalhar com motivo para o reino de Deus. Não devemos escolher o lugar ou a igreja em função de condições financeiras. E isso eu concordo. Eu acredito que a gente tem que olhar para o ministério e não para o que o trabalho oferece ou deixa de oferecer. E isso aí eu estou de pleno acordo. E aí Paulo mostra que nós devemos trabalhar e sempre lembrar do necessitado. E eu acho que é um bom lugar de a gente encerrar, e Paulo encerra com isso, de sempre nos lembrar dos necessitados. Sempre Deus vai deixar necessitados no nosso meio. Não importa qual é o país, você vai ver que sempre tem necessitados, de uma forma ou outra. Porque é uma maneira que Deus faz por onde desperta o nosso coração humilde para sempre compartilhar daquilo que temos com o outro. Então é preciso que atentamos para aqueles que são necessitados. Agora eu faço também um apelo: se há necessitados no nosso meio, às vezes nem sempre se percebe isso. Então, se há, também é válido que essas necessidades cheguem a ser ditas, compartilhadas de uma forma mais discreta possível, para que pode ser saciadas. Porque existe também essa questão: a pessoa não fala nada e às vezes não há como saber. Então é preciso também desse ponto. Muito bem, então nós chegamos aos nossos motivos de gratidão. Creio que os irmãos têm cada um seus motivos de gratidão. Eu tenho motivos de gratidão com força, se posso dizer dessa forma. Vou mencionar alguns deles. Um é a recuperação da Carol, que pela graça de Deus está indo bem. O meu escritório que foi feito, eu esperei há um tempo por isso, precisei fazer isso e graças a Deus está feito. Pela reunião de hoje que teve com a WDA, a conexão de internet foi boa. Enfim, tem outros motivos que alegram o nosso coração. Eu vou me limitar a isso. Então vamos orar, você ora também agradecendo a Deus pela sua graça na sua vida, tá certo? E vamos encerrar assim essa gravação. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela sua graça, por tudo que o Senhor fizeste na nossa vida, pelos motivos que cada um temos a te agradecer. Apenas eu mencionei os meus, mas eu sei que Vando, que está aqui também, e outros têm seus motivos. Que o Senhor seja louvado por tudo aquilo que o Senhor fez e vai fazer para a sua glória e conduzindo os seus propósitos no seu cumprimento na vida dos seus salvos. Que o Senhor seja gracioso conosco, nos ajudar sempre a ser pessoas humildes, com coração grato, com olhos abertos para ver sua mão atuando na nossa vida. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.